UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Começamos mais uma temporada do UERJ Entrevista, falando sobre psiquiatria e poder. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos o professor e psiquiatra Paulo Roberto Chaves Pavão. Paulo Pavão é graduado em Medicina pela UERJ, tem especialização em Psiquiatria pela Fundação Oswaldo Cruz e residência médica pelo Centro Psiquiátrico Pedro II. É professor associado da UERJ e médico do Ministério da Previdência Social. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Pavão, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, a oportunidade de poder falar do meu trabalho e do que se faz em termos de psiquiatria na UERJ. Professor, o primeiro tema do curso que o senhor ministrou recentemente na UERJ trazia uma indagação. Psiquiatria, ciência ou ideologia? Qual a resposta a essa pergunta? Como o senhor vê a psiquiatria hoje? Bem, a minha relação com a psiquiatria já é muito antiga, são 40 e alguns anos. E uma preocupação que sempre eu tive foi como colocar a psiquiatria no campo do conhecimento. Seria ela uma ideologia no sentido amplo, no sentido marxista do termo, ou seja, uma história encobridora das contradições sociais que levam o homem a adoecer, encobridora das relações de poder que estão inseridas na relação médico-paciente, encobridora do grande sofrimento dos doentes mentais, excluídos tanto pela loucura quanto pela sua condição social. Seria a psiquiatria uma ciência, mas qual o objeto da psiquiatria? O homem, mas o homem é um objeto de várias ciências. O homem doente, mas que doença? O que é a doença mental? Essa é uma grande discussão que nós temos. A doença é o quê? A expressão do orgânico é apenas subjetiva ou a doença é a expressão de contradições sociais? Então, o que nós entendemos é que a psiquiatria ainda é uma ideologia, embora ela se socorra do conhecimento de algumas ciências. É claro que sim, principalmente das ciências humanas e também de algumas ciências naturais. Ela se apoia, ela tem um pé na medicina, mas ela ainda é uma ideologia na medida em que ela não definiu ao longo da sua história, que já tem muitos anos, qual o seu objeto. O senhor tocou agora na sua resposta em relação às relações de poder. O senhor abordou essa questão das relações de poder. E a verdade pode ser produzida como um mecanismo de poder, dominação e controle. Os próprios conceitos, professor, de loucura e sanidade podem ser utilizados como forma de poder. Em uma sociedade como a atual, bombardeada por fake news, como a medicina e especificamente a psiquiatria tem se colocado? A psiquiatria, ao longo da sua história, ela tem se relacionado em épocas diferentes com as diferentes dimensões do homem. A primeira das dimensões que a psiquiatria lidou foi a dimensão orgânica. Então, a loucura seria a doença do cérebro. Mas o próprio desenvolvimento do conhecimento, das técnicas e das ciências mostrou que não há, do ponto de vista orgânico, nada que se possa responsabilizar pela loucura. Depois, mais tarde, sob influência dos trabalhos freudianos, a psiquiatria descobriu a dimensão subjetiva do homem, os conflitos, a importância das primeiras experiências infantis, a questão dos mecanismos de defesa. Então, entrou em contato com a dimensão psicológica do homem, com uma certa subjetividade. E mais recentemente, a psiquiatria ela muda um pouco. O conceito de loucura passa a ser o conceito de inadaptação social. E aí há uma grande psiquiatrização de todas as relações sociais, Aqueles que têm demandas reprimidas são empurrados para o campo psiquiátrico. Então, há uma grande imprecisão no conceito, o que fez com que a psiquiatria fosse se tornando um aparelho ideológico do Estado. E um aparelho ideológico no sentido quase que do aparelho de Estado, um conhecimento que serve ao poder, serve para excluir, na medida em que ela tira do paciente a condição de sujeito. Ela passa a lidar com entidades que são conceitos, portanto, como conceitos são abstratas, que são os sintomas, a psicopatologia. Ela é um objeto de poder.
Isso aí já vem desde os tempos pinelianos. Se o que definiu o homem era a razão, e o louco, aquele que perde a razão, ele quase que perde a sua condição humana. E é aí exatamente que entram todas as formas de violência que têm sido perpetradas ao longo da história de uma certa psiquiatria, né? Uhum. E como o senhor avalia essa medicalização da sociedade? O que podemos considerar realmente, então, como uma psicopatologia? Olha, o psicopatológico existe, ele existe. Como é que a psiquiatria pode se tornar uma ciência? Através de uma ciência da biografia. Só a biografia dos pacientes ou daqueles que adoecem, só ela nos dá o significado dos sintomas. A primeira coisa, nos dá a compreensão. Quem é aquele paciente, de onde ele fala, quais são as suas relações, qual é a sua relação de classe. Todos esses fatores têm que ser aprendidos pela biografia. Então, a psiquiatria, se ela quiser ser uma ciência, ela vai ter que determinar as leis que regem o desenvolvimento de uma biografia. A sociedade contemporânea, ela vive hoje, como já em outras épocas, uma séria crise, né? Desde que surge a questão de energia nuclear, das armas nucleares, o homem descobre que ele pode desaparecer da face da Terra. Com toda essa crise que nós vivemos, a questão do aquecimento global, a acidificação dos oceanos, o desmatamento e a pobreza em escala planetária, são fatores que levam a um grande sofrimento. E aí nós precisamos diferenciar o sofrimento psíquico daquilo que nós chamamos a doença mental. A doença mental, ela tem sim várias vertentes, ela provoca muito sofrimento e ela exige tratamento. O sofrimento psíquico ele está disseminado. Agora, o que acontece com a medicalização? A medicalização ela vem para preencher um vazio existencial no qual as pessoas vivem, não é? Antropologicamente, nós vivemos duas situações hoje. Como seria o mundo sem nós? Não é isso? Como os antropólogos colocam. Bom, provavelmente seria um deserto, vazio, silencioso. Agora, como seríamos nós sem o mundo? Que é o que uma grande maioria das pessoas vive. Um nós sem um mundo no qual elas se encontram sem a presença do outro, uma alteridade. Isso gera um vazio, gera ansiedade, gera medos. E a depressão, a depressão, né, que hoje mal do século, é a quinta causa de morte no mundo, é a depressão. São milhões de pessoas deprimidas, não é? Não a doença depressiva, que é uma outra entidade, mas a depressão como expressão do fracasso do projeto existencial. E aí entra a medicação. Quando os primeiros fármacos são sintetizados na década de 50, as primeiras drogas antipsicóticas, depois os antidepressivos e os ansiolíticos, realmente o impacto da psicofarmacologia foi muito grande na assistência psiquiátrica. Juntamente com atitudes políticas, esse impacto permitiu que as enfermarias fossem abertas, que os pacientes pudessem ser tratados em ambulatório e hoje em outros dispositivos, sem mais aquela exclusão, né? Aquela figura trágica do hospital psiquiátrico, do asilo. Só que quem manipula as drogas, quem pesquisa no campo da psicofarmacologia é a indústria. São os grandes conglomerados, né? Os grandes laboratórios, que são multinacionais e que têm muito a ver com os seus acionistas. A gente tem uma indústria que domina as drogas, que o grande gasto das indústrias farmacêuticas não se dá com pesquisa, se dá com a propaganda. De um modo geral, as fases mais caras da pesquisa de uma droga são feitas pelas universidades no mundo, né? E o que o laboratório faz? Ele compra a pesquisa já numa determinada fase. Então, os grandes laboratórios investem em grandes somas em propaganda. Então, há uma medicalização muito grande. No caso da psiquiatria, os muros do hospital foram derrubados, mas, ao mesmo tempo, as pessoas passaram a ter esses muros internalizados através de um controle muito forte de medicamentos, né? Benzodiazepínicos, antidepressivos, que tem pouca eficácia diante do sofrimento existencial das pessoas. Agora, professor, no início deste ano, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica intitulada Nova Saúde Mental.
Essa nota foi muito criticada por representar um retrocesso em relação à reforma psiquiátrica de 2001, que foi, inclusive, um marco na luta antimanicomial, justamente para derrubar esses muros, os hospitais, acabar com práticas pesadas de tratamento, né? E qual é a sua posição sobre isso? Como o senhor vê essa nota técnica? É um retrocesso, é uma volta ao início do século XX, a uma psiquiatria asilar, a uma psiquiatria excludente e que não tem nenhum fundamento a não ser o controle das massas operárias, a não ser o controle das massas trabalhadoras. Então, a política do Ministério da Saúde é um atraso total. Quando ele diz que vai gastar não sei quantos milhões comprando aparelhos de eletrochoque, a gente já imagina, né, o que isso significa. E quais seriam, então, professor, as alternativas de tratamento a partir de uma atenção mais humanizada? Primeiro, quando está diante de um paciente, tem que primeiro fazer um bom diagnóstico. Aquela situação que o paciente apresenta configura uma urgência, é uma situação na qual ele está sofrendo. É preciso que a gente entenda o seguinte: a doença mental existe, ela tem a ver com condições da biografia de quem adoece, e a doença mental ela provoca muito sofrimento, principalmente o campo das psicoses, os esquizofrênicos, os transtornos do humor, os grandes delirantes. Quer dizer, há que se também levar em conta isso para não ficar romantizando a loucura. A loucura é um motivo de grande sofrimento e precisa de tratamento. Aí nós temos que avaliar se o paciente, num dado momento, está em crise, se ele tem risco para ele, não é, pelas alucinações, se há potencialmente um risco de suicídio ou de agressão, cabe a internação. Mas não mais como se fazia antigamente, internações prolongadas, em que os pacientes ficavam isolados. Eu me lembro quando eu entrei para trabalhar no Hospital do Engenho de Dentro, enfermarias superlotadas, pacientes com uniforme. Nada disso. Hoje, se houver uma internação, deve ser uma internação curta, de curta permanência, onde o paciente tenha a sua identidade respeitada, onde ele não tenha que botar um uniforme. Um exemplo disso, a gente pode até aproveitar e fazer uma propaganda, e a UERJ devia divulgar mais, é o seu serviço de psiquiatria. O serviço de psiquiatria da UERJ, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, que eu dirigi o serviço durante 22 anos, ele está na vanguarda há muitos anos de uma psiquiatria libertária, de uma psiquiatria voltada para a pessoa. São internações curtas, num espaço aberto, onde não há todos aqueles sinais, né, de disciplina, grades, nada disso. A medicação se faz necessária, sim, não é? Você não tem como tratar um psicótico sem medicamento, você não tem como tratar um grande deprimido sem medicá-lo. Agora, a medicação deve vir dentro de um contexto no qual o fundamental é a relação do paciente com aquele que trata, a relação terapeuta-paciente e com a equipe. Não é? Vários aspectos devem ser atendidos, por exemplo, a terapia ocupacional, a arte-terapia e, ao mesmo tempo, o trabalho familiar. Porque a família, ela não é causa nem consequência, ela é parte do processo e ela precisa ser ajudada. Para encerrarmos, professor, já que o senhor falou da psiquiatria libertária, como ela pode ser utilizada como um instrumento de luta? A psiquiatria libertária, ela tem que levar em conta uma série de fatores. Primeiro, ela tem que levar em conta a grande exploração das massas trabalhadoras. Não por acaso, a doença mental é muito mais frequente nas classes trabalhadoras, nos habitantes das periferias, nos migrantes, do que em outras condições. É claro que a doença mental existe de forma universal. Ela tanto pega o pobre quanto ela pega o rico, mas as consequências e as repercussões são diferentes, então tem que levar isso em conta. Segundo, nunca adotar o discurso da exclusão, sempre colocar o paciente como sujeito do seu tratamento. Conversar, discutir com ele e procurar ajudá-lo a se incluir na sociedade. Aí a gente consegue uma psiquiatria libertária. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Paulo Pavão sobre psiquiatria e poder. Envie suas sugestões de pauta para radioerj@gmail.com
e acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustus e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.